Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula sobre o módulo de Dockers na AWS. E essa será uma aula prática, onde iremos criar um cluster ECS baseado em máquinas EC2, onde vamos rodar futuramente nossas tasks e serviços. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e caso goste do nosso conteúdo, não deixe de comentar e deixar a sua curtida. Na aula prática de hoje, vamos criar um cluster ECS com instâncias EC2, que vai estar no modelo do diagrama que estou apresentando aqui. Então, será um cluster em uma VPC na região de São Paulo, que será criada em servidores EC2 controlados por um auto-scaling group e vão estar divididos em duas subnets públicas em diferentes zonas de disponibilidade. Este modelo de deploy ele não é um modelo recomendado para a produção, e sim um para estudos e entender os conceitos básicos de um cluster ECS. Em uma aplicação na vida real, na sua empresa, com certeza você vai utilizar subnets privadas ao invés de públicas para rodar a sua aplicação e vai disponibilizar o seu serviço através de um load balance, por exemplo, ou um API gateway, e não expostas diretamente em uma subnet pública. Mas para facilitar e focar em alguns conceitos básicos, vamos fazer esse primeiro exercício utilizando esta arquitetura mais básica, ok? E nas aulas mais avançadas, poderemos ver uma arquitetura já mais próxima da realidade de um sistema produtivo, com subnets privadas, load balance e uma arquitetura já mais avançada. Mas vamos deixar este assunto para uma outra aula. Estou aqui no meu console ainda do IAM, onde criamos as nossas roles que vamos utilizar nesta aula. Vamos utilizar primeiramente essa do EC2 Instance. Então guardem o nome da que a gente vai utilizar para esta aula. Vamos acessar aqui então o serviço de ECS e ele já traz aqui para o console onde você tem um vídeo institucional de como funciona o serviço, os benefícios de utilizar o ECS para suas aplicações. Um ponto importante, estou gravando a aula no console antigo do ECS. Pode ver aqui em cima do canto esquerdo que você tem um New ECS Experience e ele está desmarcado, ele está como Old para a esquerda. Caso eu já tenha lançado a nova experiência e não estiver fácil de acompanhar esta aula que estou gravando hoje, mude o switch, esse botãozinho para a esquerda e volte para a experiência do console antigo, ok? Então vamos aqui acessar o menu de cluster e criar o nosso primeiro cluster ECS. A AWS sempre te recomenda aí para o formato serverless primeiro. Então ele já deixa a opção aqui do Network Only com a AWS Fargate, que não vai ser o foco da aula de hoje. Nós vamos executar o nosso cluster em instâncias EC2 Linux. E você também poderia criar o seu cluster baseado em máquinas EC2 com sistema operacional Windows. Mas, para a nossa aula de hoje, vamos criar um cluster baseado em EC2 Linux. Selecionamos e damos seguir. Aqui em Cluster Name fica ao seu critério definir um nome para você. Vou colocar como aula ECS, mas isso não tem nenhuma influência no resultado, ok? Vamos selecionar
on demand para as instâncias e vamos escolher a instância que está dentro do free tier, que é a instância T2 micro. Aqui também determinamos quantas instâncias inicialmente vai ter no nosso cluster. Então, vou deixar aqui inicialmente como uma instância. Aqui o tamanho do volume dessa instância, que vai ser de 30 GB. E se eu preciso de um key pair, como não estamos ou não vamos utilizar SSH para logar na máquina, e sim o System Manager, você não precisa utilizar uma key pair. Aqui em VPC, você pode solicitar para criar uma VPC, então ele traz uma VPC padrão aqui de criação com 2 subnets públicas. Você pode manter assim, ou você, caso já tenha a subnet padrão da AWS criada, a default da região, que eu acredito, todas as contas já vêm com essa VPC padrão, você pode também selecionar ela. E aqui em subnets você tem que selecionar as subnets que vão ser criadas máquinas do seu cluster. Selecione todas as disponíveis. No meu caso são 2. Aqui em assignar IP automaticamente vamos colocar como habilitado ou sim. Security Group vamos criar um novo que está permitindo só na porta 80 por enquanto. E aqui por último é onde definimos a IAM Role, a função da nossa máquina EC2 que vai estar provisionada no nosso cluster. Aqui é onde nós definimos aquela que criamos para as instâncias EC2. Então aqui você vai selecionar o aula ECS EC2 Instance. Aqui no final vamos colocar Create e ele vai começar a provisionar todos os recursos necessários para o cluster ECS. Ele já criou o cluster, ele já anexou a minha política do IAM e aqui ele está através de como você pode ver, um CloudFormation Stack, ele está criando os recursos do meu cluster. Então aqui a VPC já existe, a subnet também. Caso você tenha selecionado para criar, ele vai criar no CloudFormation. E aqui ele criou a instância, o Security Group. E também podemos ver, se você clicar aqui com o direito e abrir em outra aba, por exemplo, você pode ver essa stack completa, ou esse CloudFormation completo. Aqui os eventos, quais recursos esse CloudFormation criou para a gente. Então ele criou aqui o Security Group, criou a instância, criou o Outscaling e ele vai criar aqui também você consegue ver os recursos, né? Já diretamente o recurso que foi criado, os outputs, o que foi no final da execução ele mandou para fora, né, da nossa criação da stack. E aqui temos o template do CloudFormation. Para quem já está curioso e quer dar uma olhada como funciona um CloudFormation de um cluster ECS, já pode ver esse CloudFormation padrão da AWS. Nas aulas futuras vamos criar também usando o CloudFormation, ao invés de usar aqui o console. Mas para fins de entendimento do conceito é importante vermos primeiro no console. Aqui, como podemos ver, já temos o nosso cluster aula ECS criado, ok? Novamente, se não estiver igual, já estiver no novo layout aqui do serviço e não estiver fácil de acompanhar, mude para a experiência antiga. Aqui mudando, como vocês viram, não temos nenhum service, nenhuma task rodando e fomos aqui para a aba do ECS Instances. Então, como vocês podem ver, já temos uma instância rodando. E aqui na aba da direita tem umas métricas. Vai estar em branco, pois o CloudWatch recebe em geral, a cada 5 minutos, ele recebe essas métricas das instâncias EC2, ok? Aqui temos o código da nossa instância, qual zona de disponibilidade ela foi criada, o agente está funcionando, está ativa. Aqui temos o quanto de memória livre. E CPU também. CPU e memória no caso.
a versão do agente que está rodando, o agente ECS, e a versão do Docker que está rodando nessa máquina. Aqui mudamos para o console de EC2. Clicando na instância, no código da instância, ele vai te levar até o console de EC2. Aqui abrimos o detalhe, onde podemos ver o IP público dessa instância e os detalhes dessa instância, assim como o Security Group, qual que é a função aqui, IAM, no caso, que está atrelada, que a gente criou e definiu para as instâncias. Aqui os detalhes do Security Group. Em redes também conseguimos ver tanto o IP público, o DNS que está atribuído a essa máquina, quanto o IP privado. Aqui conseguimos ver também a interface de rede ENI que foi definido para essa máquina. E, voltando aqui, você pode selecionar para ver também o Health Check, se ele já subiu o serviço e já está disponível. Aqui, que é interessante da gente verificar também, aqui em ações e configurações da instância, ver os dados, o user data dessa instância EC2. Todas que são criadas, como vocês podem ver aqui, neste arquivo que a gente precisa copiar, então você dá um copiar aí, é onde ele define o nome e registra o cluster ECS, nesse arquivo de configuração do ECS. Então esse arquivo é onde ele define o nome do cluster e consegue atrelar, que é onde vamos conferir agora em conectar. Então selecionando e clicando em conectar, aqui na opção do meio, que é gerenciador de servidores, vamos dar conectar. Se não estiver disponível, é porque a sua IAM role não estava ok. Aqui, uma vez que já logamos na nossa máquina, vamos dar primeiro o comando sudo espaço su para ter o acesso root. E aqui vamos dar o primeiro comando da nossa instância EC2 para verificar os dados do ECS. Dando um cat e o nome daquele arquivo, conseguimos ver aqui o que está configurado nele, que é o código ali do nosso ECS cluster, aula CRIS, que está definido dentro desse arquivo. Dando o comando cat, nome do arquivo, você consegue verificar a mesma coisa. Aqui também conseguimos dar comandos do Docker, pois o Docker daemon está instalado na instância. Então aqui, como podemos ver, dando Docker ps, conseguimos ver que temos um Docker rodando, que é o Docker do agent, ou o agente do ECS que controla as minhas tasks e serviço. Dando um docker log e copiando o número aqui ou ID do nosso agent, a gente consegue ver todos os logs deste container. Aqui nesse arquivo de log é onde podemos acompanhar tudo que foi executado aqui pelo agent até criar e administrar e registrar essa máquina ou essa instância EC2 lá no nosso serviço de ECS. Todos os eventos que foram performados pelo agent. Registrar aqui, subir o serviço, registrar a máquina no nosso cluster ECS, todas as etapas aqui do agent até cadastrar essa máquina e disponibilizá-la no nosso cluster. Então é bem interessante que a gente consegue analisar esse log no detalhe. Bom, vimos já no detalhe as configurações criadas automaticamente para a nossa instância EC2 aqui no console de instâncias EC2 e já vimos as configurações e de forma geral como subir um cluster ECS. A próxima aula era para criar tasks e serviços, mas caso você vá parar por aqui a nossa aula, recomendo que você delete o seu cluster. Não deixe nenhum recurso rodando na AWS sem utilização. Então, caso você não vá continuar
as próximas aulas sobre ECS, não deixe o seu cluster com a sua máquina EC2 aqui rodando sem utilização. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula prática sobre ECS de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desta aula prática e, no mais, não deixem de curtir e comentar caso tenham gostado do conteúdo dessa aula e também se inscrever no canal. Obrigado!